Aviso: esta história contém menções à violência física e sexual. Ela é contada aqui como lenda, segundo relatos orais do interior. Imagine uma mesa que brilha sob a luz de velas longas, filetada de sombras, toalhas brancas estendidas como pequenos campos de neve, pratarias alinhadas que refletem rostos satisfeitos. O cheiro do assado e de ervas sobe pesado, mistura-se ao aroma do café recém-passado e a uma sopa espessa que fuma no centro da mesa, prometendo calor e consolo. Homens de paletó e chapéu conversam em voz baixa. Mulheres ajeitam leques e joias, e o tilintar de talheres faz o som de quem vive sem falta. Tudo parece exatamente onde deveria estar naquela noite de julho em Minas Gerais, 1878. A casa grande cheia, as conversas sobre fazenda e política, o riso afiado como faca. Tudo corria normal. Até alguém com um gole na boca perguntou: "Cadê o coronel?" Essa pergunta simples atravessou a sala como um vento que apaga velas. Foi o estopim de uma história que, dizem, atravessou gerações nas redondezas, a lenda de Rosa e do caldo que virou aviso. Mas antes de falar do caldo, você precisa conhecer Rosa. Rosa nasceu e cresceu na fazenda. Aprendeu a acender o fogão de lenha antes de contar os anos que viveu. Mexeu panelas como quem reza e ganhou fama entre quem provava sua comida. Uma fama que naquela época não lhe trazia liberdade nem reconhecimento. Era cozinheira da casa grande e, nas poucas palavras que lhe permitiam, fazia da cozinha um pequeno universo de ordem. Nos detalhes dos temperos, no jeito de cortar cebola sem chorar, ela guardava algo que a casa grande jamais lhe deu: uma precisão calma, uma autoridade que vinha do trabalho diário. O homem que comandava aquela vida era o coronel. Nos relatos que chegaram até hoje, e que a voz do povo prefere chamar de Custódio de Almeida, nome preservado pela tradição local, sem garantia documental, ele tinha a dureza de quem herdou o poder e o usa como quem tempera comida, abundantemente, sem medir. Era senhor de terras, de gado, do dinheiro e de corpos. A casa grande brilhava, a senzala nem tanto. O senhor gozava de privilégios. Os castigos e as humilhações, no entanto, eram ministrados sobre quem não podia responder. Rosa sofreu como tantas outras. Relatos orais falam da venda de filhos que trouxe noites de silêncio e olhos vazios. Contam que, uma a uma, as crianças foram levadas para fora do quintal, amarradas a promessas quebradas. Há quem conte de açoites aplicados em praça pública como lições para outros corpos que, por medo, aprendessem a ficar dóceis. Há vozes que apontam uma violência ainda mais íntima e cruel. O abuso repetido, que deixou marcas invisíveis, e a gravidez forçada que Rosa teve e perdeu, por iniciativa de quem lhe tirara a escolha, e numa tentativa desesperada de não ver nascer mais uma vida vendável, chegaram a forçá-la a abortar com remédio e segredo. Falo dessas coisas com cuidado porque a lenda trata de dor humana, não de espetáculo. O que importa aqui é a consequência. Em cada uma dessas humilhações, algo dentro de Rosa se partiu e se enrijeceu. Você pode sentir isso. A cozinha quente, o calor que queima a pele de quem trabalha, enquanto a casa grande se aquecia em outra temperatura. A calma do privilégio. Como qualquer panela que move de lugar em lugar até encontrar a chama certa, a raiva de Rosa foi sendo colocada sobre o braseiro. Não estampou cartazes. Assentou-se na vigilância, no cálculo, na paciência. Não é preciso transformar sua dor em justificativa para o que viria. A lenda insiste em nos mostrar a complexidade desse movimento, uma mulher reduzida à mercadoria que, por fim, recusa esse destino de um modo radical. O catalisador que fez a cólera virar plano foi, dizem as velhas da região, o som de corrente se afastando com um bilhete de venda. Partiu para longe. A perda repetida, a humilhação pública, a violência íntima, a fogueira da memória que queima tanto quanto o ferro do chicote. Cada ato do coronel deixou uma marca, e cada marca acumulada virou mapa. Por onde ele caminhava, quem o acompanhava, a rotina do caseiro, o dia em que ele mais gostava de jantar com vizinhos. Rosa aprendeu o fluxo dos passos como quem decora um caminho,
para fugir de uma chuva. Sem pressa, mas com precisão. Ela não falou disso em voz alta. Nas conversas da cozinha, entre panelas e latões, colocava o rosto como quem põe pão no forno, fechado, atento ao tempo. Observava a casa grande e seus hábitos, a hora em que as lanternas diminuíam, quem ficava embriagado e tropeçava no corredor, quais porteiros dormiam mais cedo. Aprendeu a ler o corpo do coronel, quando ele sentia sono, quando perdia a pressa, quando ria mais alto. Tudo isso virou uma estratégia silenciosa, e veio a noite que a lenda escolhe chamar de lua nova, não por superstição, mas por elegância. Uma noite sem lua é boa para quem não quer ser visto e perfeita para quem precisa planear. Rosa esperou até que as convicções da casa se apaziguassem. Afundou no trabalho, guardou talheres, colheu no silêncio do curral aquilo que lhe era permitido e deixou que a rotina do poder a trouxesse até onde precisava. Há quem diga que ela afiou uma faca, há quem prefira não entrar em detalhes técnicos. O que importa é que a ação, quando veio, foi rápida, exata e com a frieza de quem sabe que não há volta. O ataque foi um instante que pesa séculos. Palavra curta, silêncio. Depois, um som baixo, um corpo que cai. Os relatos não precisam descrever sangue. Descrevem o fim da autoridade que feriu tantos. Rosa deixou o coronel onde a história quer que ele esteja, fora da sala principal, perto de onde os animais se alimentavam, uma escolha que carregaria uma ironia capaz de atravessar a mesa. Lá fora, no terreno onde os porcos encontravam restos e o curral guardava cheiros, o corpo do homem poderoso tornou-se, na narrativa coletiva, um objeto de destino diferente. A lenda segue com uma decisão que oscila entre ousadia e repulsa. Rosa não ocultou aquilo. Em vez de enterrar ou queimar, ela usou o que tinha à mão, uma grande caldeira, originalmente destinada a preparar ração e sopas para a casa, foi posta a fogo. O corpo, na versão oral, foi transformado em matéria-prima. Não vou descrever o processo com detalhes cruéis. A ideia aqui é simbolizar a transmutação do opressor em alimento. A cozinha, palco onde Rosa passara a vida criando sustento para os outros, virou instrumento de uma inversão. Ela devolveu ao círculo social que a devorara, de forma simbólica, o próprio promotor da sua dor. Quando se diz que o coronel virou caldo servido aos amigos, não se trata de metáfora vazia. A história insiste na ironia. Aqueles que ontem riam ao lado do senhor, hoje lamuriavam o mesmo sabor, elogiando o tempero. No banquete que a tradição coloca como a cena culminante, a sopa fumegante é posta na mesa com naturalidade. Os presentes provam, comentam sobre a riqueza do caldo, sobre o segredo do ponto, atribuem a ele a mão de Rosa, que sempre permanecia invisível entre panelas e receitas. O que poucos imaginavam é a origem daquele gosto profundo. No auge da narrativa, quando os convidados já começavam a trocar elogios, alguém inclina-se e lança quase em tom de brincadeira: "Mas e o coronel? Não veio?" O comentário chega com o mesmo fio com que começou, singelo, despretensioso, e atravessa a sala. Um riso nervoso, um olhar, um movimento de talheres mais alto. As expressões que pertencem ao poder começaram a falhar. O calor do banquete incômodo, como quem sente cheiro estranho no prato. Reações variam de versão para versão. É assim com as lendas. Uns dizem que houve silêncio sertanejo, uma humilhação súbita que pesou sobre as palavras. Outros contam que alguns convidados, lembrando de desentendimentos com o coronel, riram com nervosismo. Alguns tentaram justificar a ausência. Deve ter ficado doente. Outros esfregaram as mãos comendo ainda, porque negar o prazer do prato parecia mais fácil do que admitir a origem. Há relatos que falam de vômitos secretos, de convulsões de culpa, e há os que dizem que muitos simplesmente continuaram a servir-se, incapazes de reconhecer o que já não queriam saber. A pergunta "cadê o coronel?" virou refrão. Foi o pequeno estalo que transformou uma cozinha silenciosa em um rumor que correu pelas estradas de barro de Minas. Dali, a lenda se espalhou, primeiro entre vizinhos, depois entre tropeiros, nas rodas de mercado e nas rezas de domingo. E com a história cresceram o medo e a cautela. Os senhores passaram a olhar com outros olhos para quem cozinhava. Contradições apareceram.
Alguns ordenaram mais rigor, a fim de evitar arriscar reputação. Outros, mais supersticiosos, preferiram manter distância das cozinheiras, temendo que o próximo prato trouxesse memórias que o poder não gostava de enfrentar. Contam as bocas mais velhas que por algum tempo houve mais cuidado nas portas, mais perguntas sobre quem entrava na cozinha e mais vigilância noturna. Não foi uma revolução, longe disso. Foi um recuo tenso, uma modificação de comportamentos que até ali pareciam intocáveis. A lenda de Rosa atravessou gerações e ganhou variantes. Em algumas versões, ela foge depois do fato. Em outras, permanece na fazenda, trabalhando com a mesma calma de sempre, como se nada tivesse acontecido. Há ainda relatos que lhe atribuem um encontro final, anos depois, com as próprias memórias, quando o país mudou, quando a abolição se aproximava no horizonte e os grilhões, de alguma maneira, começavam a enferrujar. Importante lembrar, há versões desta história que a situam no recôncavo baiano em anos anteriores. Aqui contamos a versão que se conta em Minas Gerais, em 1878. O nome do coronel, quando aparece, é muitas vezes citado como Custódio de Almeida, mas isso faz parte da tradição local. Os documentos, quando existem, não batem na mesma cadência da boca do povo. Em lendas, a verdade histórica é maleável. O que permanece é o sentido. O que essa lenda traz para além do choque é uma reflexão sobre desumanização e reciprocidade. O que acontece quando um corpo deixa de ser visto como humano pela ordem vigente? A história de Rosa aponta para a resposta violenta e extrema que pode emergir quando não há canais institucionais de reparação. Quando as vozes são silenciadas e o único gesto possível é o de quem já não tem mais propriedade a perder. Isso não é um pedido de aplauso para a violência, é um pedido de escuta para a condição que a gerou. A lenda nos coloca diante de uma pergunta moral incômoda. Naquele tempo, onde poderia Rosa buscar justiça? Para quem bater palmas? As portas da lei estavam cerradas a ela. Restou-lhe a cozinha e a astúcia. Com a circulação da história, outras narrativas de resistência e retaliação começaram a rodar as estâncias e as estradas. Nem todas, longe disso, terminavam em pratos servidos. Algumas eram pequenas sabotagens, outras, fugas bem-sucedidas. A lenda de Rosa funcionou como espelho. Mostrou que o poder, por mais sólido que pareça, tem pontos de vulnerabilidade e que a memória coletiva pode transformar uma vingança isolada em advertência para uma classe inteira. No fim, o relato oral nos traz um epílogo que mistura ternura com amargura. Em versões que chegam aos dias de hoje, Rosa não é uma figura de ódio simples nem de glória absoluta. Ela envelhece. Vemos na cena final uma mulher sentada numa cadeira de palha, ficando menor junto das rugas, com mãos que já não tremem o suficiente para sustentar as panelas. Em volta, netas e netos, olhos curiosos, perguntas sobre memórias que parecem lendas e verdades ao mesmo tempo. O dizer "eu fiz isso" aparece como confissão, não como exaltação. Em sua voz cansada, há explicações curtas. Ele comeu minha vida. Eu o fiz virar alimento para quem o consumia. Essa frase, que costuma fechar a história, não busca santificar o gesto. Busca dar sentido a uma ação que foi ao mesmo tempo acusação e espanto. Rosa, conforme a lenda, viveu para ver mudanças que não poderia controlar inteiramente. Viu ideias se moverem, gente juntar forças, e 10 anos depois, um país que começou a debater liberdade de modo diferente. Dizem que ela morreu em paz relativa, com as filhas das filhas próximas, e com a certeza amarga de que a violência que a atingiu não foi solitária, e que a resposta, por violenta que fosse, veio de um lugar humano de desespero e de desejo de reprisar a dignidade que lhe fora negada. Ao recordar essa história, somos convidados a pensar em como as comunidades guardam lembranças como esta. Histórias que nascem da brutalidade e se transformam em advertências, em contos que moldam comportamentos. A lenda de Rosa não é manual de vingança, é relato popular que confronta uma época e nos obriga a perguntar quem atendia às queixas, por que as estruturas falhavam e como o silêncio coletivo produz reações extremas. E, por fim, uma ressalva necessária.
Esta é a versão que percorre as estradas e as feiras. Segundo as lendas do interior, há variações, nomes que mudam, lugares que se trocam. A história que contamos aqui está localizada em Minas Gerais, 1878, porque assim a tradição regional a preserva, mas não a apresentamos como documento histórico comprovado. É um relato oral, uma memória que se transforma ao passar de boca em boca. A função da lenda não é provar fatos, é mostrar sentimentos, tensões e consequências. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, se inscreva para ouvir outras histórias e lendas do interior que carregam, cada uma, a sua pergunta incômoda. Antes de fechar, pense: o banquete como espetáculo do poder, a cozinha como lugar de trabalho e segredo, o caldo como metáfora do que se consome da vida do outro. O que a lenda de Rosa nos diz sobre justiça, sobre limites, sobre empatia? Foi vingança justa ou excesso desesperado? A resposta talvez não caiba num canto seguro. Deixe uma palavra nos comentários, Muncaldo, e se quiser acrescente uma linha. Você acha que foi justiça ou excesso? A conversa que nasce desse tipo de história é parte do que nos torna capazes de entender o passado e, com isso, imaginar um presente menos cruel. E lembre-se, o que contei aqui é o que a voz das estradas e das velhas redes de Minas repassou. Seguem-se as variações, as versões que se perdem e as que voltam mais vivas ainda. Mas há uma certeza moral que a lenda carrega. Quando uma vida é tratada como mercadoria, o retorno pode vir de modos que ninguém confortável espera.